Tudo flui da providência. Vou dizer uma coisa para você. Se você entender isso aqui, você já sabe muita coisa acerca da vida. E uma delas é: tudo flui da providência. Bom, para que você entenda isso, eu vou te explicar sobre a natureza das coisas. A natureza das coisas se divide em duas. Ou seja, aquilo que eu posso controlar, que está sob o meu controle, as minhas vontades, os meus desejos, determinados pensamentos, as minhas emoções. Ou seja, são coisas que estão sob o meu controle. Eu posso, de uma certa forma, dirigir um controle que eu posso mover, que basicamente ele está aqui do meu lado, eu posso colocar ele lá em cima daquela mesa. Essas coisas elas estão sob o meu controle. Eu posso movimentá-las. Eu posso, por meio de minhas próprias decisões, movê-las daqui para lá. Eu posso fazer coisas e, enfim, eu posso influenciar os resultados. Está sob o meu controle. A segunda natureza são das coisas que não estão sob o meu controle. E a essas coisas eu não tenho o que fazer, só me resta a aceitação. Isso é importante. Eu basicamente estou andando na rua e o galho de uma árvore cai. O galho da árvore caiu e ainda que tenha caído em minha cabeça, só me resta aceitar o calo. Entende? Só me resta aceitar o calo. Ou eu posso amaldiçoar a árvore, ou eu posso vir com toda a raiva do mundo, achar 5 homens com serras elétricas e pedir para que eles a derrubem com a minha raiva. Ou simplesmente eu aceito e sigo a vida normalmente, sem deixar com que aquele galho me cause muito mais problemas e muito mais perturbação do que somente um calo. Então, basicamente, acontece que essa é a segunda natureza das coisas. Dentro disso, dentro da segunda natureza das coisas e o que gera a segunda natureza das coisas, ou seja, as coisas as quais eu não controlo, é a providência divina. Isso é importante você entender. Por quê? Porque a vida ela é regida pela a providência divina e pela providência humana. Agora a gente vai chegar num pontinho bem legal. O que acontece? A providência divina, ela age por meio de uma lei chamada aleatoriedade. O que é a aleatoriedade? Eu dou a cada um aquilo que lhe pertence. Isso é muito importante. Eu dou a cada um aquilo que lhe pertence. Às vezes as pessoas elas se perguntam como a vida é injusta. Às vezes as pessoas se perguntam, né? Será que há justiça de fato na vida? Porque às vezes tem acontecimentos, tem coisas que basicamente se materializam na minha realidade, as quais eu olho e eu digo, nossa, eu não merecia isso, mas lhe foi dado. E isso é importante a gente parar para pensar. Por quê? Porque não importa se a vida é justa ou se a vida é injusta. Seja lá o que você recebe da vida, você não tem muito o que fazer. Você pode chorar, você pode resmungar, pode reclamar para Deus, pode fazer qualquer coisa. Tudo vai convergir para o fato de que você simplesmente tem que aceitar. Então, se eu tenho que aceitar, não há nada que eu faça. Eu só tenho que aceitar. Não é verdade? Por quê?
porque foi a providência divina, a vontade de Deus, que fez com que aquilo pertencesse à minha realidade. Se há justiça ou não, não importa, porque pertence à realidade, eu simplesmente só tenho que lidar com aquilo. Qualquer coisa que eu fizer que vá distante da aceitação é tolice. Então eu aceito o que aconteceu e eu lido com o que aconteceu. Porque a providência é invencível. Guarda isso. A providência é invencível. Não há nada que eu possa fazer que mude a providência. Não há nada. A vontade de Deus é a vontade de Deus. E o único que pode mudar a vontade de Deus é apenas Ele mesmo. Só que o próprio Deus não viola as suas leis. Então, basicamente, Deus, ele é virtude pura, porque Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, ele é virtude pura. E se Deus é virtude pura, uma das coisas que compõem Deus é a justiça. Se uma das coisas que compõem Deus é a justiça, por Deus ser a virtude pura, será que a vontade de Deus iria contra a justiça? Não. Por quê? Porque Deus é perfeito e na perfeição não há contradição. Se Deus é perfeito e na perfeição não há contradição, a sua vontade será coerente com o seu próprio ser. Isso é fantástico. A sua vontade será coerente com o seu próprio ser. O que Deus é? Justiça, sabedoria, moderação, justa medida, coragem, não é verdade? Bondade, benevolência, são as virtudes. Deus é tudo isso. Amor, né? A própria Bíblia diz que Deus é amor. E Deus é tudo aquilo que é virtuoso, por isso ele é perfeito. Então, quando a vontade de Deus ela se manifesta na realidade, ela sempre irá se manifestar com justiça. E é aí que entra a vontade humana. Eric, mas em que momento ou em que parte dessa situação a vontade humana ela pode, de uma certa forma, influenciar a vontade de Deus? Quando o humano age com justiça. Por quê? Porque Deus, ele não pode deixar de ser justo com aquele que é justo. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus favorecerá os justos em tudo que ele pôr a mão, né? E que os perversos serão não terão vez, vamos dizer assim. Não é com essas palavras que está escrito, mas é basicamente isso que está escrito nas Escrituras. Os perversos eles não terão vez e basicamente serão amaldiçoados. E os justos terá tudo de melhor, né, e de bom acerca de Deus. Por quê? Porque os justos entram em compatibilidade com o que Deus é. Por isso que os filósofos lá da Grécia Antiga vão dizer: o homem que alcança a perfeição é o homem que ele busca se igualar a Deus, mas em virtude. Ou seja, não em poder. O que a gente vê aí são pessoas tentando se igualar a Deus em poder. Querem controlar tudo como Deus controla. Só que são meros tolos, porque na verdade eles não controlam bosta nenhuma. O único capaz de controlar tudo é aquele que detém a capacidade da ONI. Ah, Eric, como assim a capacidade da ONI?
onisciência, onipresença, onipotência. Apenas aquele que pode ter essas três características é exatamente ele que controla tudo. Por isso um ser humano jamais poderá controlar tudo. Por isso que impérios iniciam e morrem. Por isso que o Império Romano caiu. Por isso que o Terceiro Reich caiu. Você entendeu? Porque não é possível o homem controlar todas as coisas. Existem a natureza das coisas. Aquilo que não está sob meu controle, que eu não controlo, isso vale somente para os homens. E aquilo que está sob o meu controle, aquilo que eu controlo. A natureza das coisas vale somente para os homens. Para Deus não existe natureza das coisas. Para Deus as coisas são e Ele move as coisas segundo a vontade dEle. O nome disso é providência. Isso é importante você entender, porque agora você vai enxergar a vida com outros olhos. Quando você vê as coisas acontecendo, você vai se perguntar, e se eu controlo? E você vai ver, não. Bom, mas se eu não controlo, então isso é vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, nada poderei eu fazer, a não ser aceitar. Você enxerga a vida com outros olhos. Aquilo que eu controlo é exatamente onde eu foco. A primeira natureza das coisas. Aquilo que eu controlo. A segunda natureza das coisas é pura sorte. Vem o que vier, haja o que houver. Eu preciso aceitar. E aí, agir em cima disso. Por quê? É a vontade de Deus. A vontade de Deus eu só influencio quando eu sou justo. Como assim? Vamos supor que eu tenha uma prova. Eu, nessa prova, estudei como um louco. Estudei muito. Nossa, estudei tanto que ocupei todo o meu tempo com estudos. Fui eficiente nos meus estudos e quando eu cheguei na prova, eu sabia a resposta de todas as questões e tirei um belo de um 10. Ou seja, o seu resultado na prova foi a vontade de Deus. Porque senão ela não se materializaria. Mas por que foi a vontade de Deus? Porque você agiu com justiça. Anteriormente você se preparou para aquilo. Então, a vontade de Deus entrou em conformidade com a sua vontade. Agora, para aqueles que não estudaram o quanto precisavam estudar, foram reprovados. Foi a vontade de Deus. Por quê? Não se prepararam. E a vontade de Deus foi materializada na justiça. Se não se prepararam, não mereciam. Eu vou deixar isso para outro vídeo, mas isso dá a perfeita ideia de por que o sistema socialista, o sistema econômico socialista, onde basicamente todo mundo precisa ser igual e não há mais nenhum pobre e nem mais ricos, apenas pessoas niveladas economicamente, não funciona para gerir uma sociedade. Que, de fato, deve haver a diferença de classes. O rico e o pobre, eles são primordiais para uma economia sobreviver. Eu vou deixar isso para outro vídeo, isso é polêmica, e por isso que é bom. Mas enfim, entenda isso. E isso basicamente vai fazer com que você se comporte e entenda a vida de uma forma o qual nunca entendeu antes. A vida é regida por leis. A partir do momento que você entende as leis, você entende o comportamento do universo. E entender o comportamento do universo é primordial para viver dentro dele. Entende? Isso é importante.